Assim, aonde me chamarem, eu vou. Para mim é uma questão de militância, seja em qualquer lugar. O Andes, né, e as sessões sindicais têm essa forma, né, de fazer várias sessões sindicais já me chamaram, eu já fui, quando teve o lançamento do livro. Então, a motivação para mim é que, mesmo que a nossa palavra de ordem, isso eu vou colocar depois na fala, né, da Comissão da Verdade do Andes, seja para que nunca mais aconteça, né, para que não se repita tudo isso, ditadura nunca mais, né? É um questionamento que eu faço, é que isso continua acontecendo, nunca mais, quase que acabou de acontecer, né, na época do antigo governo, que eu não gosto de falar o nome. Se não tivesse o exército se recusado a participar, a gente teria uma ditadura com outro nome, apoiada, eleita, né, com todos os aparatos jurídicos, legais, institucionais, mas a minha motivação passa muito por aí. Isso pode acontecer e continua acontecendo em algumas situações, torturas, mortes, prisões arbitrárias, tudo isso. Basta ver o que acontece nas periferias das grandes cidades, né? O que a polícia faz com os moradores das comunidades, eu prefiro chamar de favelas, porque elas não deixaram de ser favelas, porque a gente chama de comunidade, né? E com a população preta pobre da periferia, essas coisas continuam acontecendo todos os dias, né? A gente vê aí no noticiário, e, e então a gente fala nunca mais, então tem que lembrar que não foi só na época da ditadura civil militar ou empresarial militar, como a gente chama, né? E uma outra coisa que me motiva muito é que é o seguinte, não é a minha história, né, que está no livro, é a história de uma geração. Então é muito importante a gente não fulanizar. Ah, e o fulano sofreu tortura, pau de arara, choque elétrico. Não foi o fulano, foi uma geração. E não tem gente que teve mais sofrimento ou menos sofrimento. Cada um reage à dor da tortura a partir do seu próprio, né, sua própria forma de se colocar fisicamente, psiquicamente, né, tem tudo isso. E não esquecer que, exatamente porque não houve punição desde o Brasil colônia, que essas coisas acontecem, que elas continuam acontecendo. Então, a gente falar tortura nunca mais, não é verdade. Continua acontecendo. Só que não acontece mais com a classe média, né? Com os intelectuais, com alguns setores da burguesia, como foi com os parlamentares, né? Muito pelo contrário, você tem parlamentares que são policiais, que defendem, né, bandido bom é bandido morto. E isso aí é que marca a presença da violência de Estado na sociedade brasileira, que tem uma grande parcela que aceita. Então, falar sobre isso, depois que você já superou, né, eu tenho anos de psicanálise, quanto mais eu falo, mais resolvido fica do ponto de vista subjetivo, né? Então, é isso, continua acontecendo, a gente tem que, mesmo nessa nossa democracia, tudo isso, a gente continua tendo todos os dias notícias, né, de filhos mortos, desaparecidos, pais mortos, desaparecidos, gente que... os indígenas aqui da Amazônia sofreram tortura. Você quer tortura maior do que o que acontece com os Yanomamis, na floresta? Então, primeiro que
essa geração que está na rua pedindo a volta da ditadura tem dois componentes. Um é gente que não participou, não teve informação dessa, né, do que aconteceu, do que é uma ditadura, na forma antiga, né, que é governo não eleito, os militares comandando as coisas, se bem que eles voltaram, né, no antigo governo. Isso é uma razão. Uma outra razão é a quantidade de filhos de militares e de policiais que se deram muito bem na época da ditadura. Então, tem a geração que não sabe o que está falando, porque não viveu, não tem memória e tem todo um exercício que as escolas aplicaram de esquecimento, né? De não informação, de não dizer as coisas, né? Porque a tortura que aconteceu na final da década de 60 até 79, né? Até hoje os militares, as famílias deles e eles não assumiram, né? Eles não dizem que teve tortura. É indizível. Imagina, não teve nada, teve uns cascudos, assim que eles falam. Isso é uma coisa. Outra coisa é isso. Tem um tanto de gente que se beneficiou durante a ditadura e que vê a ditadura civil-militar como algo de ter coisas boas, né? E no conjunto o Brasil cresceu nessa época, 12% ao ano. Delfim Neto vinha, né, apresentar as estatísticas. Criou-se uma classe média, se ampliou essa classe média, se comprou o segundo carro, a casa na praia. Aqui eu não sei, deve ser a chácara lá na ilha, né? A própria ilha. E os filhos dessa geração viram isso acontecer, eles ficaram bem. Então, para eles, não houve, né, torturas, mortes, os horrores. Né? Então, primeiro eu fiquei boquiaberta, né, quando eu vi ele falar isso. Eu só não, o repórter, o jornalista que estava entrevistando ele também ficou perplexo, né? Ele dizendo, não, que é melhor a gente ver o que aconteceu no 8 de janeiro, né, tal. Mas eu tenho a impressão, e aí é só impressão, né? E eu acho que eu gostaria que fosse isso também, para não ficar tão decepcionada, que ele tem um acordo aí que a gente não sabe, né, feito entre a presidência do governo e os militares, de que para punir os generais que participaram do 8 de janeiro, tem que colocar no esquecimento, né, o que aconteceu em 1º de abril de 64. Isso é uma razão. A outra razão é que, também no meu entendimento, precisa que isso não é uma coisa só do governo, é algo da sociedade como um todo. Né? Lembrar 64 e tudo isso, é a sociedade brasileira no seu conjunto que tem que querer, tem que estar nas ruas. Só que sempre foi o PT, né, e os partidos de esquerda que organizaram essas manifestações, né, contra a ditadura e tal. Então, eu tenho a impressão que o Lula respondeu pensando nos militares e nos generais e todo o pessoal de classe média que estava lá no quebra-quebra, né, esses a gente vai pegar. Então, eles deixam. Eles são a favor de que a gente prenda. Claro, não vi ainda nenhum general sendo preso. Eu vou ficar muito feliz, mesmo sendo do 8 de janeiro, que eles respondam, os militares, gente que está no governo e tal, parlamentares, né, como agora os que mandaram matar a Marielle, né, um parlamentar, o outro era parlamentar também, os irmãos Brazão, né? Mas, assim, enquanto tiver milícias, como você tem no Rio e que estão tentando fazer em São Paulo também, você tem, é parte da violência do Estado, né? Então, eu acho que foi, eu fiquei muito surpresa, não esperava, até porque o Lula foi preso durante a ditadura, né? Ele veio para cá, inclusive, em 79, se não me engano, né? E ele sabe, quer dizer, não foi do jeito que foi com o povo, que
foi preso antes, né? Mas ele sabe do que está se falando. Eu acho que contribuiu, sim, mas eu também preferiria que ela tivesse recebido o relatório da Comissão da Verdade, vamos punir. Não importa se estão vivos, se já morreram, mas vamos punir para ser exemplar. Então aí eu ia para a rua contra o impeachment dela se fosse só essa razão, né? Mas teve também uma grande parte da bancada da bala e do gado, né? Como é que bala? Tem várias bancadas da Não. arma, do gado, Mas que não suportava a ideia de uma mulher brava, né? Ela escreve a apresentação do meu livro. Uma mulher brava, né? Brava no sentido de bravura, né? Porque ela não tinha nada de meiquinha, docinho, de donzela, muito pelo contrário, né? Na presidência da República e ainda querendo punir de alguma forma os homens branquinhos, né, militares, que têm a força. Né? O lado vermelho, o lado escuro da força. Escuro não é boa a palavra, não. O lado mal da força, né? Tanto que o Cunha logo depois foi processado, foi afastado, né? Foi o que coordenou o processo de impeachment. Mas eu tenho a impressão que foram vários fatores. Mas ela ser uma mulher, eu acho que foi assim muito forte, porque o Cunha e todos os parlamentares, a maioria parlamentar naquela época era muito misógino. Ela foi caçada por causa disso, mas pelo menos isso ela fez. A gente não sabe o que acontece nos bastidores, né? Eu imagino a pressão, eu imagino as ameaças, tudo. Eu não gosto, porque reproduz um esquema patriarcal, machista. Imagina, quando eu estava lá, tinha 35 mulheres na torre, né? E o nome Torre das Donzelas, quem deu foram os presos políticos, os homens que estavam na outra ala. E assim, no imaginário deles, viam a gente como as mulheres na torre esperando aparecer um príncipe num cavalo branco, né, para nos resgatar. Imagina! Né, é ridículo, não é? É chamar as presas políticas de donzelas. Eu acho que até rebaixa, né, assim, no sentido de que tira a força da luta que essas mulheres todas, são muitas mulheres, né? Neste período, pô, já tinha morrido a Olga Benários lá, a Olga Benário lá. Já tem toda uma história, na nossa história, de mulheres guerreiras que nunca conseguiram tanta visibilidade como no caso da Torre, né? Mas eu acho que meio que não é muito, vamos usar uma palavra, não é saudável, mas não é muito respeitoso. Nem justo, né? Nem justo. Eu me senti injustiçada. Eu juntei algumas amigas que estavam comigo na torre e elas concordaram. Falei, gente, eu vou mudar, eu vou tirar. Ah, não, não, vamos, sim, tem que fazer isso, porque não é justo a gente ser chamada de donzela. Não tinha nenhuma donzela lá, nem no sentido literal, né, da palavra. Todo mundo lá, e quem tinha não falava, quem era não falava, né? Sim. Então a gente é isso, eram mulheres que estavam lutando em pé de igualdade com os homens, que eram comando, que sofreram as mesmas coisas, ou muito pior, porque eu falo um pouco disso no livro, muitas grávidas, né? Muitas foram sexualmente estupradas, abusadas, e passaram pelas mesmas coisas, só que o lugar em que a gente ficava era uma torre. Né? Então,
fizeram essa relação meio de conto de fadas, né? Exatamente. E aí eu trato um pouco disso no livro, né? O imaginário da sociedade patriarcal, sempre que prende mulher, prende em torre, né? Assim, A Rapunzel, né? a Rapunzel, a Joana d'Arc, antes durante o julgamento, tudo ela fica presa na Torre de Rouen, a- sempre. Né? A Ana Bolena, a mulher do Henrique VIII, que depois morre, fica presa lá na Torre de Londres. Enfim, né? Tem um histórico aí, aí eles Tem, fizeram essa relação. aí eu até traço algumas hipóteses sobre por que fazem, né? Porque o imaginário das sociedades patriarcais prende mulheres em torres, né? Interessante. Mas Tô aí curiosa eu pra faço o esse livro. contraponto, né? As bruxas voam. Bom, a LN era um grupo que, a princípio, era o agrupamento Marighella, né? Que é o grupo que se juntou em torno do Marighella quando ele racha com o PCB, e aí se junta um grupo em torno dele que, no questionamento a luta reformista, digamos assim, que era do PCB, né? Que era contra a luta armada e que achava que você tinha que ganhar as eleições, que tinha que respeitar as instituições. Tá lá no programa. E você tinha essas duas esquerdas, a esquerda revolucionária armada e a esquerda que achava que não devia fazer luta armada e que também, da mesma forma, foi para a clandestinidade e foi também massacrada. Quando eles acabaram com a esquerda armada, eles acabaram com todo o PCB mataram todo mundo, conseguiram, né? Então, eles diziam, não, a gente só mata e tortura os terroristas. O PCB e o PCdoB não é. Na época, o PCdoB depois virou terrorista também, porque foi fazer guerrilha no Araguaia, né? Mas o PCB não. Então, o agrupamento ALN tinha duas frentes de luta. Uma era a frente do povo armado, que fazia as ações, tanto de propaganda quanto as ações de assalto a bancos, para conseguir arrecadar recurso para armas, para a luta, né? E tinha frente de massas, que eram as pessoas que estavam no movimento estudantil, no movimento operário, se bem que o movimento operário também já tinha sido totalmente destruído, né? Camponeses, enfim, era a frente das pessoas que faziam aquele trabalho de não só de trazer gente, mas de divulgar, de fazer propaganda, mesmo em período de censura, né? Depois do ato institucional número 5 também já não se podia nem fazer nenhum tipo de movimento. Se fazia mais escondido, né? Escondido, Mas o movimento estudantil acaba, que em 68 foi para as ruas, né? E que foi mundial, não foi só no Brasil, em maio de 68, né? No mundo, mas acabou sendo no Brasil, acabou com o decreto 477, né? Que proibia e que expulsava todo estudante que fizesse qualquer movimento político dentro da universidade, né? Tinha os olheiros da ditadura que frequentava a sala de aula, que se pensava que era colega, mas não era, era dedo duro, né? Então, e eram essas duas frentes. Eu era presidente do centro acadêmico, do curso de serviço social da PUC de São Paulo, que era, só tinha no curso noturno, né? Ao mesmo tempo, a Frente de Massas também fazia o apoio logístico, no sentido de achar local para dormir, para guardar, para morar gente que era clandestina, procurado, para guardar coisas, enfim, para garantir a sobrevivência das pessoas que estavam na clandestinidade, que era isso que a gente fazia, o apoio Frente de logístico, na massas. frente de massas, E apoio logístico. para ganhar gente e, ao mesmo tempo, para Proteger quem conseguir estava na luta. quem estava na luta. Que, para mim, e que depois as pessoas
Hoje elas só lembram, em geral, de falar de quem estava na frente armada, né? Que é dá tiro, guerrilheiro, aquela coisa meio do herói, né? E esquecem que quem garantiu durante um bom tempo a sobrevivência, inclusive física, dessas pessoas, eram as pessoas que eram do apoio logístico da frente de massas e que sofreram tanto quanto. Quando é preso alguém que era do grupo armado, eles matavam, eles não queriam nem saber, né? Quando ia alguém que era da frente de massas, eles queriam as informações. Porque a gente sabia como encontrar o fulano, aonde, em que casa ele ficou. Tinha um monte de coisas que a repressão, né, queria saber e a gente tinha essas informações. Claro, não sabia o que ia acontecer lá pelos grupos clandestinos e nem queria saber, né? Teve um pessoal que estava na minha casa quando a polícia chegou que foi me chamar para ir, me buscar para ir na festa do vinho lá de São Roque, né? Eles eram presidentes do Centro Acadêmico da Faculdade de Sociologia e Política, que ainda existe até hoje, né? É uma boa escola, que foi junto com a gente. Mas não, eles não eram ligados a nenhum grupo, eles eram amigos, gente legal, né? Tal. E aí eles ficaram lá em casa uma semana. Todo mundo que foi lá em casa, eles levaram presos. Pessoas que eram relacionadas à militância e que não eram. Ou não, não é? Tem uma moça que era missionária da igreja americana, metodista lá, que tinha vindo, e eu tinha conhecido ela um pouco antes, né, do- da prisão. E aí ela foi lá em casa e foi presa. E foi muito interessante porque ela achava que, como ela era americana, ela estava sendo sequestrada por terroristas que impediam. Meu Deus. E ela contou essa história lá. E eu fiquei sabendo porque eles me contaram. Ah, ela é sua amiga americana, né? Ela teve aqui, ela foi na sua casa. Manja, papai riu, né? Ela achava que a gente era Sequestrando ela. sequestrando e tal. Mas eles saíam no mesmo dia, né? Isso foi uma coisa na primeira prisão que ajudou bastante, porque quem saía, né, ia para lá e já saía, já telefonava Avisando. para Deus e o mundo para avisar, para as famílias principalmente, né? Foi assim Mas que eles ficaram lá na casa uma dentro semana da casa, vivendo lá. roubaram tudo que tinha assim na República sabe, anel, joia, Os próprios roupa militares. melhor, tudo sumiu. Quando a minha mãe foi lá, não tinha mais nada. Além dos livros. Os livros, né, era prova. Sim, nesse dia então eles foram e nesse mesmo dia levaram você para a prisão. Aí tem a equipe de busca e tem a equipe que fica, como eles falam, de campana, que fica lá na casa esperando quem chega. E você foi levado nesse primeiro momento para onde? Para a Assim Operação Bandeirantes, que depois virou o DOI-CODE, lá na Rua Tutóia, em São Paulo. Você ficou lá vários dias? Ou você só Fiquei 29 dias. foi o primeiro local que você foi presa? Foi na Albânia, então? Eu e todo mundo, né? Que foi aí que foi o terror mesmo, né? Foi choque. o pior momento? Foi assim? Ao todo foi. Choque, Pau d'Arara. Depois o coronel, que na época era Major Brilhante Ustra, quem comandava lá as coisas. E foi esse grupo aí que ensinou todos os outros grupos do Brasil A torturar. o método. Que horrível. Sim, e da América Latina também, a Operação Condor, né? Foram eles que ajudaram. Pois é, porque depois disso eu vi que você saiu da Alban e foi Fui pro pro DOPS. Na época que era o Fleury. Mas eu já, quando você fica muito tempo na Alban e vai pro DOPS, já não tem, assim, o próprio DOPS já não... E acho que a gente sobreviveu porque não foi o Fleury que pegou a gente, porque senão... Porque dizem que ele era bem Nossa, ele era o... sanguinário. Não, ele era presidente do Esquadrão da Morte, né? Que criou o Esquadrão da Morte em São Paulo com presos comuns. Sim.
Aí no DOPS você passou também vários dias ou não? Foi No você só DOPS eu passou? fiquei acho que uma semana fazendo a parte de cartório, porque aí você faz o Você fica meio no depoimento. anonimato, presa e ninguém sabe onde você está, o que Na está Urbana, acontecendo. ninguém sabe. No DOPS, a sua prisão já era oficial. Oficial. Né? E aí eu fiquei uma semana e de lá que eu fui para o presídio Tiradentes. Cheguei em agosto, saí em março, final de março, abril. Agosto de Saí em abril. 70, isso? Agosto de 70. Agosto de 70. E aí saiu em abril de 71. É, eu vi que você fala assim que já lá na Torre das Donzelas você gostava de estar Nossa, lá eu não no queria hospital. sair. Eu achei muito curioso isso, assim. Porque você estava presa, mas ao mesmo tempo você Protegida, né? se sentia protegida. Sim. Porque protegida porque você estava num lugar que você podia falar de política, podia estudar, a gente estudava muito, tinha um esquema de entrar livro. Até hoje não pergunte como, porque eu não sei, mas eu li, tinha Marx, tinha Mao, tinha uma professora da USP, que depois foi minha orientadora no mestrado lá na USP, a Carmonte, já falecida, que ensinava a gente a francês, dava aula de francês, porque os livros de alguns autores ainda em francês não eram nem traduzidos, né? O Poulantzas, que escreve sobre o poder político e classes sociais. Né? Ela lia para a gente, traduzia, ensinava a gente a ler francês. Foi um período que, assim, a classe média e alguns setores da burguesia estavam presos lá. Terezinha Zerbini, que era a esposa do general Zerbini, né, que resistiu ao golpe, tinha sido cassado. A Terezinha tinha emprestado o sítio de Biúna para fazer o congresso da UNE. Sei. Então ela foi condenada a 6 meses. E era da família esse sítio? Era? Era. Não sabia. Sempre Então, ela era ligada ao movimento de direitos humanos, ela era advogada, né? Direitos humanos e a Igreja Católica era muito ligada aos padres, ao pessoal, Dom Paulo Evaristo, esse pessoal todo. Mas se convivia muito bem lá, sabe? Todos os grupos, a gente cuidava para não ter muita tensão, né, entre os grupos diferentes. A gente não ficava brigando, assim, que nem hoje, né? Ah, briga, racha, briga, racha. Não. Era uma troca de ideias Estava mesmo. todo mundo na mesma situação, né? Não tinha como. E eu e a minha amiga Edinaura, e tinha uma outra moça chamada Alice, a gente, apesar de eu fazer faculdade, as outras duas, a gente era de família proletária, né? Então, o resto tudo era gente assim, intelectuais, classe média, tal, né? Que estava na universidade. E, e aí que a gente convive com várias pessoas que não tinham um outro perfil, né, lá. As comidas, certas comidas eu aprendi a comer lá, né? Tipo, melão com presunto, essas coisas de pequeno burguês para cima, né? Eu conto aqui no livro. Foi a primeira vez na minha vida que eu comi frango defumado com melado, sabe? Mandaram frango defumado para o fim do ano. A família do Zerbini mandava as coisas do sítio de saco, de laranja, de frutas, de tudo. E aí mandaram frango defumado para lá. E aí ninguém sabia. Acho que era o meu dia de cozinhar, nem lembro. Eu não sabia nem como fazer. Aí a Carmen falou, não, vamos pedir melado, porque o frango defumado você pode guardar um bom tempo, né? Coisa defumada dura bastante. Vamos fazer o frango com melado de cana e pêssego e calda, para comer no ano novo. E aí eu falei, nossa, então tem coisas assim que eu aprendi lá. Eu saí, fui para a casa da minha mãe, fiquei lá na casa da minha mãe um bom tempo. Aí eu já conheci o que seria o pai dos meus filhos e eu fui num encontro de estudantes de teologia, que aí era um lugar bem protegido, né?
lá no Campinas, lá no seminário em Campinas, e aí eu conheci o meu ex-marido, pai dos meus filhos. E aí eu fiz contato com esse pedaço da igreja evangélica que tinha movimento ecumênico, tinha católicos, e era uma coisa mais assim tranquila, né? Mas depois eu fiquei, a segunda vez que eu fui, não foi por nada que eu tivesse feito, assim, diretamente. É que eu falei de muita gente. Quando eu fui presa, eu falei de algumas pessoas que já estavam lá, tal, eles chamam para checar as histórias, mas eu não falei de um monte de gente. Aí essas pessoas, a esquerda foi caindo, né, na prisão. E essas pessoas que iam, de quem eu não tinha falado, como eu já tinha sido presa, já estava fichada tudo, falavam de mim. Aí chamavam. Aí me chamavam, aí ia eu presa para fazer a cariação com essas pessoas. Né? Em 72 foi por isso. Eu fiquei uma semana e já saí. Em 73, eu saí de lá na Semana da Pátria, inclusive, né? Foi perto do meu aniversário. Eu fiquei mais tempo, eu fiquei quase 2 meses, mas aí é porque eu tinha amigos que eram de um grupo de teatro chamado União e Olho Vivo, que era do meu advogado, de Paulo Veta, que também foi preso, mas esse era um grupo ligado a um movimento chamado Molipo, que era da ELN, e os que sobraram da ELN fizeram um movimento de libertação popular, mas que já não era um movimento armado. Né? A gente apoiava a guerrilha do Araguaia, arrumava remédios, enfim. Então teve essa sua ligação além da ELN com esses outras organizações, a Molipo no caso. Eu tomava muito cuidado, porque até que aí o pai dos meus filhos ganhou uma bolsa para ficar 6 meses no exterior e falou, não, 6 meses na França, né? No Instituto Paulo Freire. Não, eu não vou ser a Ana, porque se ela ficar aqui, ela vai morrer. Porque isso foi em que ano? Era o que vai acontecer. Isso foi em 70, quando eu saí da prisão. 73? Final de 73. Não tinha ninguém não tinha nenhum contato mais com o povo da ELN, que estava tudo, ou tinha morrido, ou estava fora. Eu restei, né? Eu era sobrevivente, né? Às vezes ainda me sinto assim, né? Aí eu sobrei. Eu e a minha amiga, né? Não existia um risco, né? Estava ali meio que você sentia que existia um... Sim, eu ia sair do país para ir para onde? Sem dinheiro, depois já veio logo o golpe do Chile, veio da Argentina, aí Uruguai, aí acabou, né? Isso a gente já estava lá, 74, né? Não, foi final de 73. No caso, você foi para o exílio ainda no 73. Eu fui no dia 6 de janeiro de 74. Por que eu lembro tão bem? Porque o meu sogro era bem classe média, e quando o pai do meu filho falou, olha, a bolsa para mim vocês podem dar para outra pessoa, porque eu só vou se a Ana Maria for comigo, e explicou o que estava acontecendo, tudo, aí eles conseguiram juntar uma bolsa para mim, mas não pagava a passagem. E a minha família, né? Aí o meu sogro falou, não, eu pago a passagem da Ana, e ajudo vocês com grana a ficar lá, porque a bolsa era minúscula, né? Mas tem uma condição, tem que casar. Tá bom, vamos casar. Eu arco com todas as despesas do meu sogro. O meu sogro era um democrata de coração, uma pessoa, nossa, maravilhosa. Eu arco com a passagem e também com as despesas, porque você tem que tirar passaporte, mas tem que casar. E aí depois ele explicou porque tinha que casar e que eu achei muito razoável. Tem que mudar de nome. Você tira eu era Ana Maria Rodrigues Ramos. Solteira. Aí eu casei, você muda, né? Você nem tem mais registro de nascimento quando casa, só tem certidão de casamento. Eu nem sei agora como é que é. Aí, agora é como se você tivesse uma outra identidade. Exatamente. Aí eu virei Ana Maria Ramos Estevam. Até para sua proteção, no caso. Aí eu falei, não faz sentido. Aí casamos no civil e casamos na igreja anglicana lá da Avenida Santa Mara, que tinha um grupo bem
Enfim, Você foi para o Brasil então em 74, você foi para a Espanha, foi isso? não fui para a França. Para a França. Aí Fiquei ficou estudando lá, você e Fiquei seu marido. chama Instituto Ecumênico para o Desenvolvimento dos Povos, que era o presidente era o Paulo Freire. Que legal. E ele era professor lá. Tem as histórias aqui Que do Paulo legal. Você Freire. chegou a conhecer o Paulo Freire? Muito. Ele Que legal. fiz um almoço para ele. Eu conto tudo isso aqui para Que ele massa. e para. Ai, como é que chama a mulher dele? Irene? Ah, eu conheci todo mundo. Eu conheci o velho Arruda, que sobreviveu ao massacre do PCdoB, a mulher dele. Ah, eu conheci, assim, todo mundo. Aí, quando alguém fala alguma coisa de alguém, eu não falo, porque fica meio pedante, né? Mas a história me vem na cabeça, sabe? A pessoa lá no exílio, a gente fazia muita reunião. E uma das consequências da tortura, das prisões, é que no exterior eu fiquei muda, não conseguia falar de política. Hoje eu já falo, né? Mas eu não falava. Quando vocês voltaram, já tinha acabado a ditadura? Foi o Geisel, Ah, vocês voltaram em em 74, né? 74. Ainda, final de 74. Aham. Era o Geisel que era Ainda estava. a distensão. Aham. Aí a gente foi militar em Osasco, junto com o pessoal os operários lá, os vários operários lá de Osasco. Entendi. Então é isso, professora. Eu não sei se faltou alguma Muita coisa. história. É muita coisa. São 75 anos Né? de vida, né? É bastante E agora eu coisa. estou aqui, sou militante Sim. do Andes. E essa Já fui da militância, apesar diretoria. de tudo isso, a militância nunca acabou, não. Ela sempre, Nunca sempre parei. continuou. É a Até razão hoje. da minha vida, né? Se eu parar isso, eu morro. Sim. Quer dizer, eu vou morrer logo, não vai demorar muito, né? Porque eu já tenho idade para isso, mas eu não saberia viver de outro jeito, né? Sabe, eu acho que se não fosse a nossa geração, não é só a esquerda armada, da esquerda em geral, facilitou bastante o fim da ditadura e a criação dos movimentos sociais todos, né? Claro, tem os seus erros, teve um monte de... A gente era um bando de criança, quase, né? Tinha gente presa com 16, 17 anos. Adolescentes brigando armado contra Exército, Marinha, Aeronáutica e mais a força dos Estados Unidos, a CIA. Gente, a gente era muito... Mas era revolucionário. Corajoso. Mas era revolucionário. Muito obrigada. De nada.